Aleluias. Amém, queridos? Quantos estão felizes aí de estar na casa do Senhor? Amém? Eu já disse isso, mas repetir as mesmas coisas é segurança para vós, né? É assim que a palavra nos diz. Todas as vezes que eu venho para este lugar, querido, eu sempre me questiono se eu estou bem aqui. Porque quando nós tivermos um lugar como esse, nós não nos sentimos 100% bem, algo está errado. Mas glória a Deus que você está se sentindo bem. Amém, queridos? Talvez você chegou, não deu tempo ainda de você falar com seu irmão, de abraçar ele. Procura o irmão mais cheiroso que você achar aí, dá um abraço nele. Se você não achar ninguém, pode subir aqui e abraçar eu. Amém? Aleluias. Glória a Deus. Amém, queridos? Você que trouxe a sua palavra aí, você que trouxe a Bíblia no seu celular, no tablet, abra lá no Evangelho segundo Marcos, capítulo 3. Amém? Se você puder ficar de pé, querido, não em reverência a mim, mas em reverência à palavra de Deus. Se você se sentir à vontade em ficar em pé também, amém? Não é uma exigência, mas para ficar mais bonitinho, né? Nós lemos a palavra de pé. Glória a Deus. Nós vamos ler ali Marcos, capítulo 3. Nós vamos ler ali a partir do verso 14. Todos acharam aí, querido? Amém. E vai dizer assim: e subiu a um monte, e chamou a si os que ele queria, e vieram a ele. 14. E ele ordenou 12, para que estivessem com ele, e que pudessem enviar para pregar. Amém, queridos? Estenda suas mãos para cá, você que pode. Ore pela minha vida. Amém? Pai, quero te agradecer, Senhor, primeiramente pela oportunidade de nós estarmos aqui. Te agradecer, Senhor, pelo ar que eu respiro. Te agradecer pelo dia de hoje. Te agradecer pela semana. Te agradecer pela minha igreja, Senhor. Te agradecer, Pai, porque nós só tivemos notícias boas. Pai, eu quero ser grato nessa noite, porque hoje nós podemos levantar as nossas mãos e dizer que o Senhor é bom. Pai, nós queremos ser gratos porque nós sabemos que o Senhor nos chamou. Pai, eu quero ser grato nessa noite, e que o Senhor venha usar a minha vida, Senhor, conforme for a tua vontade. Senhor, que a palavra ela possa produzir o efeito a qual será ministrada nessa noite. Senhor, que não venha ser nada de mim. Pai, que não venham ser palavras, Senhor, meramente escolhidas, separadas, mas que venha ser o seu próprio Espírito falando através da minha vida. Senhor, eu me coloco à disposição agora, Pai, para que o Senhor venha falar, para que o Senhor venha falar. Mas se o Senhor não estiver comigo, Senhor, será apenas barulho. Mas eu te convido, Pai, a manifestar neste lugar assim como o Senhor tem feito, assim como o Senhor já fez hoje aqui. Pai, que o Senhor continue fazendo também, agora no momento da palavra. É isso que eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém? Aplauda ele mais um pouquinho aí, querido, depois você senta. Glória a Deus. Amém? Quando o pastor falou comigo alguns dias atrás, né, porque eu estaria ministrando a palavra hoje, confesso que eu fui buscar ao Senhor, e eu tenho isso comigo, e acredito que a maioria de vocês também. Todas as vezes em que nós temos a responsabilidade, querido, de ministrar, de trazer algo para o Senhor, nós procuramos em primeiro lugar ouvir aquilo que Deus quer falar, né? Por mais que eu já tivesse alguns outros rascunhos aí de anos atrás, né, de caminhada, mas eu falei: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu fale para a igreja? Confesso que primeiro eu pensei em ministrar ali sobre o sal, né, sal da terra, luz do mundo, né, uma palavra muito boa também, quem sabe uma outra oportunidade. E o Senhor falou: não é isso, filho, que eu quero que você fale. E aí eu falei: tá bom, Pai, então eu vou falar talvez um pouquinho do meu testemunho ali, né, que é legal, as pessoas ainda não conhecem muito, né, as pessoas só me veem ali no dia a dia, não sabem por algumas coisas que eu passei. E aí o Senhor falou: não, filho, também não é isso que eu quero que você fale. E aí eu confesso, querido, que ontem à noite eu deitei e ainda não estava claro para mim aquilo que o Senhor queria que eu ministrasse. E aí eu fui lá para o meu cantinho, isso já era de madrugada, quem já foi em casa sabe onde é o meu cantinho lá. E eu fui para um lugar de intimidade com o Senhor. Eu falei: Pai, o Senhor precisa falar comigo de uma maneira clara, porque
eu não admito levar nada de mim, que seja da minha vontade ou porque é confortável para mim. Eu preciso levar aquilo que o Senhor quer falar para a igreja. E eu fui para o meu momento de intimidade, e quando eu estava ali orando, falando com o Senhor, Ele foi claro em dizer: ei, Eliseu, você vai falar sobre a importância do que é gerado aqui, fora daqui. E aí eu falei: Senhor, como assim? Eu não entendi. Ele falou: vou ser claro, existe algo que eu gero na intimidade, no íntimo, no particular, que eu preciso que seja manifesto fora. E eu falei: Senhor, então o Senhor quer que eu fale de intimidade? Ele falou: sim, mas eu não quero que você fale de uma intimidade somente. Eu preciso que você fale o que é necessário. O porquê que eu passo essa intimidade? Eu falei: Senhor, então eu acho que é isso. Porque se tem um tema, querido, que você ouve aqui, é sobre paternidade, é sobre intimidade. E acho que você já está careca, eu já estou careca também, de saber, né? Mas quando nós falamos de intimidade, querido, é algo sobrenatural. Talvez, né, por você ver várias vezes aqui pessoas ministrando sobre esse tema, você deve falar: nossa, de novo vamos falar de intimidade, mais uma vez de intimidade, querido. Mas eu quero dizer para você, que quando nós falamos de intimidade, nós falamos de estar perto de Deus. E eu não sei você, mas para mim não existe nada melhor do que estar perto do Senhor. Não existe nada melhor do que estar perto do Senhor. Então, quando nós falamos dele, nós falamos da experiência que nós temos com ele, dos momentos que nós temos com ele, querido. É algo que precisa queimar nos nossos corações. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Amém? Amém, queridos? Me ajuda a pregar aí. Eu falei isso ali na casa de edificação na quinta-feira, né? Eu era meio... tinha um pouco de, diria, preconceito, porque é uma palavra muito forte, com essa questão de barulho, né? Então eu fui um cara que eu me converti ali na Batista Renovada. Então quando eu vi os assembleanos fazendo um monte de barulho, eu não entendia direito aquilo, né? Falei: Senhor, mas para que tanto barulho, né? E aí, conforme eu fui convivendo com algumas pessoas, querido, dessas igrejas mais pentecostais, mais, né, do barulho mesmo, do manto aí, eu comecei a entender que o Senhor tinha uma maneira de usar eles também, e eu comecei a respeitar aquilo. Mas a maior lição que eu tirei, querido, de todo esse barulho, é que a palavra diz que a boca ela fala do que o nosso coração está cheio. Então eu entendi que eles faziam tudo aquilo porque o coração deles estava cheio daquilo. Então, se você tem Deus aí, querido, se você sentir vontade de gritar no meio da pregação, de dar um glória, um amém, um aleluia, fique à vontade, meu irmão. Amém? Glória a Deus, você tem liberdade no Senhor aqui. Amém? Glória a Deus. Então me ajuda a pregar aí. Eu sou daqueles, querido, que vive falando para você olhar para o irmão do lado. Então já segura aí. Amém? A palavra do Senhor nos ensina a fazer tudo partilhado, né? Quando o milagre do Senhor ele ia fazer, quando ele ia aplicar algum milagre, ele sempre falava: ei, arranca a pedra. Ou ele falava: ei, tira isso, ei, faz aquilo. O que eu aprendo, querido, com isso? Que o Senhor adora fazer tudo compartilhado. Então eu prego compartilhando com você também. Amém? Aleluias. Quando falamos de intimidade, querido, nós falamos de algo para não ser visto como obrigação. Não é obrigação, é privilégio. Sinta-se privilegiado. Na passagem que nós lemos aqui, querido, o Senhor, antes que ele fosse enviar os discípulos, ou que ele fosse separar aqueles para estar mais perto dele, ele chamou para um momento de intimidade. Ele chamou para um monte. Para quem conhece um pouquinho da história, eu não sou lá, né, o melhor dos teólogos, mas nós sabemos que as regiões montanhosas de onde Jesus pregava, ali de Israel, era um lugar mais reservado, e é por isso que muitas vezes ele se retirava para esses lugares, ou às vezes ele ia para o centro, para o mar, alguma coisa assim, quando ele queria um pouco mais de intimidade, querido. Então é por isso que ele ia para o monte, viu, irmão? Não é porque o monte é mais santo, não, senão a gente ia ter que fazer campanha no mar, porque Jesus também vivia indo para o mar. Só que, querido, nós precisamos entender que quando nós falamos de intimidade, todos aqueles que vêm aqui, sobem aqui, falam de intimidade, querido, nós não precisamos ver isso como uma imposição do nosso líder, ou porque o pastor está querendo fazer a minha mente, ou está querendo mudar algo. Querido, isso também é importante, nós como líder também precisamos fazer isso, mas você precisa entender que quando o Senhor nos chama para a intimidade, isso não pode ser uma obrigação, isso precisa ser visto como um privilégio. Olha aí para esse irmão que está do seu lado, dá um sorriso bonito para ele e fala: ei, meu irmão, intimidade com o Senhor não é uma obrigação. Você precisa entender
que é um privilégio. Amém, queridos? E Ele separou. Talvez Ele não separe, querido, os melhores. Eu me lembro que quando eu me converti, eu não estou falando do meu testemunho, tá? Mas eu vou citar a minha vida um pouquinho, porque é melhor falar de mim, que eu me conheço bem, do que falar dos outros, né? E eu sei que o que eu passei é verdade. Mas eu lembro, querido, que quando eu estava no começo da minha conversão, eu ainda não estava 100% liberto, sabe, daquelas coisas. Quando os pregadores vinham falar alguma coisa, para erguer a mão, ou para orar por alguém, ou quando eu me achegava diante do Senhor, muitas vezes eu não me sentia digno por tudo que eu já tinha feito, ou porque eu ainda fazia. Só que o Senhor, Ele não escolhe aqueles que estão preparados, ou os bonitinhos. Ele escolhe aquele que Ele entende, que tem o propósito de receber aquilo que Ele tem para dar. Ele escolhe os disponíveis, querido. Talvez você não seja a melhor pessoa no total, talvez você não seja hoje, você possa ter chegado aqui e possa ter feito milhões de coisas, e você se sente indigno de ter um momento de intimidade com o Senhor. Ei, o Senhor fala para você: ei, querido, eu escolho os improváveis, e não importa o que você fez, intimidade tem mais a ver comigo do que você. Para não ficar nas minhas palavras, querido, você que trouxe aí a sua Bíblia, abra lá em Atos, capítulo 9. Nós vamos ler a partir do verso 10, e diz assim: E havia um certo discípulo em Damasco, chamado Ananias, e o Senhor disse-lhes em uma visão: Ananias. E ele disse: Eis-me aqui, Senhor. E o Senhor disse-lhe: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta na casa de Judas por alguém chamado Saulo de Tarso. Eis que ele está orando. E em uma visão ele viu um homem chamado Ananias, que entrava e empunhava sua mão sobre ele, para que ele pudesse receber a sua visão. Verso 13 diz assim: Então Jesus respondeu: Ananias, Senhor, eu tenho ouvido de muitos acerca deste homem, quantos males ele tem feito aos santos em Jerusalém, e eis que tem autoridade dos principais sacerdotes, para prender a todos que invocam o teu nome. Verso 15: Mas o Senhor disse a ele: Ide pelo caminho, porque ele é um vaso escolhido para mim, para levar o meu nome diante ao gentio dos reis e dos filhos de Israel. Amém, queridos? Aqui nós estamos falando de Paulo, e o Senhor dá uma ordem para ele. Aqui Saulo, né? E o Senhor dá uma ordem para ele: ei, vai lá, que existe um homem que está orando. E naquela época, ele não tinha feito tudo que ele já fez em prol do Senhor, ele não era a melhor pessoa, mas o Senhor falou: ei, vai, porque ele é um vaso escolhido. Naquele momento ele ainda não era a pessoa perfeita, que pregava o Evangelho, que levava a palavra de Deus, que levava o amor de Deus, que falava o amor de Cristo. Não, querido, ele ainda era um homem que há pouco tempo perseguia o cristão, e ele tinha o poder de prender, de mandar fazer o que fosse, mas ainda assim o Senhor falou: vá, porque ele é um escolhido. Eu não sei se você está entendendo, querido, mas talvez hoje você entrou aqui falando: Senhor, eu não posso, eu não sou digno. E o Senhor diz para você nessa noite: ei, meu irmão, você é um escolhido. Você é um escolhido. Seria bom, né, querido, se toda ovelha fosse bonitinha, fosse perfeita. Não ia dar trabalho para o pastor, né? Apesar que o pastor, para ele, independente nenhum é trabalho, né? Mas seria muito bom. Eu já vou começar a pregar, querido, eu só estou te dando uma introdução aqui. Você precisa saber que tem a possibilidade de ter intimidade com Ele, é algo sobrenatural. Você precisa se sentir privilegiado todos os dias e desfrutar disso, porque não é por você, é por Ele. Amém? Glória a Deus. E muitas vezes, querido, eu não sei se é só eu que já passei por isso, mas muitas vezes nós nos sentimos até meio soberbos um pouquinho, né?
porque nós temos uma intimidade com o Senhor. Quem já não fez isso? Passou a noite inteira orando em um momento de intimidade com o Senhor, e estava pegando fogo, e aí saiu, e aí via alguém fazendo alguma coisa errada, já tem que orar, tem que ir para a intimidade. Ei, queridos, o momento de intimidade não é para que nós venhamos nos soberbecer, mas é para nós entendermos que intimidade é para gerar Ele em nós. Então nós precisamos refletir isso, conforme Ele nos passou. O Senhor, Ele nos traz experiência, querido, para nós sermos melhor que ninguém. Ele não nos dá experiência no momento de intimidade para que nós venhamos ser superior que ninguém, mais superior que ninguém, querido. Sabe por quê? Porque até a sua vontade de orar vem dele. Olha aí para o irmão que está só, diga assim: até a sua vontade de orar, meu irmão, vem dele. Não é mérito seu. Até a sua vontade de estar perto dele é do Senhor. Ah, mas por que eu sinto tanta vontade de orar? Por que eu sinto vontade de estar na igreja toda hora? Por que eu sinto vontade de jejuar? Por que eu sinto vontade de estar lá com os irmãos toda hora? Ai, é coisa minha? Não, querido, porque dele é a fonte, ele o processo, para ele o destino, são todas as coisas. Ei, meu irmão, tudo isso vem dele, não é mérito seu, é dele. Até a sua vontade de orar para alguém vem do Senhor. Quando nós estamos no momento de intimidade com o Senhor, Ele revela a sua humildade. Jesus, Ele tinha poder de fazer maravilhas, queridos, mas você nunca viu o Senhor se mostrando superior que ninguém. E eu não estou brigando não, querido, também não estou te julgando não, mas nós temos um compromisso com a palavra, amém? Olha aí para o irmão que está só, diga assim: meu irmão, falei que eu ia falar bastante, amém? É bom que vocês não dormem. Meu irmão, o pregador não escolheu a palavra porque ele viu você aqui. Agora olha na bolinha do olho dele, diz assim: você é exclusivo para Deus, não para o pregador. Amém, querido? Então fique tranquilo, eu não estou te apontando. Eu estou te falando de verdade da palavra, verdades da palavra de Deus. Porque muitas vezes existem coisas, querido, que são sutis no nosso dia a dia, e nós achamos que nós estamos fazendo certo, mas isso está nos afastando. E eu falei: Senhor, mas talvez seja uma palavra, né? Daqui a pouco vai ficar bom. Talvez seja uma palavra, Senhor, que talvez possa parecer como um apontamento, alguma coisa, e o Senhor falou: não, é necessário. Porque o pior erro, querido, da caminhada cristã é você fazer as coisas inconscientemente. É você pecar inconscientemente, é você errar inconscientemente. E na nossa igreja você tem o privilégio de ter pessoas aqui todos os dias ensinando a maneira certa de você fazer, então não tem desculpa, amém? Fica bravo comigo não estou brigando. Eu já vou começar. Quantos estão cansados aí? Amém? Ele nos chama para uma intimidade, querido, mas existe um propósito nisso. Ele não nos chama para ser ovelha gorda, querido. Eu não estou falando esteticamente, tá? Mas quantas vezes nós nos deparamos com pessoas que buscam, né? Que estudam, que buscam a palavra, oram, mas aquilo vai engordando, ela vai ficando cheia de Deus. E uma vez eu já me perguntei isso, eu falei: Senhor, para que buscar tanto? Para que orar tanto? Para que tanto conhecimento? Para que estar tanto na igreja, querido? E o Senhor falou para mim: uma coisa é fato, não é para que você seja uma ovelha gorda. Talvez, querido, para você alcançar a sua salvação, isso seja top, é o suficiente, né? Tem gente que fala: a salvação é individual. Mas quando você entende, querido, que você é filho, e eu vou chegar lá mais para frente, você entende que tudo isso que o Senhor te dá, não é para que você desfrute sozinho, mas para que as pessoas possam desfrutar disso que Deus deu para você. Glória a Deus. Precisamos entender, querido, que Ele quer gerar no íntimo o que nós temos que manifestar fora. Repita isso comigo: eu preciso manifestar fora o que está sendo gerado no íntimo. Eu preciso manifestar fora o que está sendo gerado no íntimo. Você já ouviu isso aqui, querido, várias vezes, mas pega mais essa aí. Amém? Aleluias. Quando nós entendemos, querido, que a intimidade existe um propósito, até a forma com que a gente entra no quarto é diferente.
Quando nós entendemos, querido, que o fato de nós buscar, de estar perto do Senhor é um privilégio, e que o Senhor tem um propósito com aquilo, até a maneira com que a gente ora é diferente, a maneira com que a gente pede é diferente. Existia uma época, querido, em que eu entrava no meu quarto e eu ficava só pedindo, falando, e eu só pensava nos meus problemas, eu só pensava naquilo que era importante para mim. E aí teve um dia que o Senhor chegou e falou assim: ei, quando que você vai começar a se preocupar com os meus? E eu falei: Senhor, querido, existe uma certa fase na nossa vida em que nós vamos passar por isso mesmo. Nós vamos estar tão quebrantados, né? tão machucados, magoados, que nós não vamos nem parar para pensar nas outras coisas. A gente só quer saber mesmo de pedir a nossa cura, né? O nosso bálsamo ali. Mas existe um momento, querido, da nossa caminhada, que nós precisamos entender que nós temos que cumprir o propósito ao qual o Senhor nos chamou. E para isso nós precisamos parar de pensar um pouquinho em nós e pensar no mundo. E é por isso que quando você fala: ei, existe um propósito sobre a minha vida, existe algo que eu preciso fazer, existe algo que eu carrego. Até na hora que você vai entrar no seu quarto, querido, quando você vai dobrar o seu joelho, você já não vai mais orar: Senhor, eu preciso ser um cara melhor. Você já vai começar a orar: Senhor, eu preciso manifestar nessa geração. Você já não vai mais orar falando assim: Senhor, me dá uma cura. Você vai começar a falar: Senhor, me usa a minha vida para que eu possa curar os enfermos. Você vai começar a mudar a sua oração, querido. Ei, entenda uma coisa: o momento de intimidade é para que você faça uma diferença, querido. E olha o privilégio que o Senhor tem de te chamar todos os dias para um momento de intimidade. E eu ressalto: você não vai orar porque você quer, querido, você vai orar porque Ele gerou isso em você. E eu anotei algumas coisas aqui, querido. Agora eu vou começar. Agora é verdade. Existem algumas coisas, querido, que nós entendemos no momento de intimidade e que nós precisamos manifestar fora. Eu listei, tem várias, mas eu listei algumas aqui. E eu prometo ser breve, queridos, é para vocês não ficarem cansados. Precisamos manifestar a encarnação de Cristo, o que Ele fez por nós. Lucas 2:8, querido, abra sua Bíblia aí. Deus é bom. Lucas capítulo 2, Evangelho segundo Lucas. A partir do verso 8 vai dizer: E havia naquela mesma região pastores que estavam no campo, vigiando durante a noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor brilhou ao seu redor, e eles ficaram com medo. E o anjo lhe disse: Não temais, porque eis que vos trago boa nova, de grande alegria, que será para todo o povo. Verso 11: Porque vos nasceu naquele dia na cidade de Davi um Salvador, que é Cristo o Senhor. Eis que vos será por sinal: acharás um bebê envolto em faixas de pano, deitado em uma manjedoura. E de repente estava ali com um anjo uma multidão de exércitos celestes, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, a paz na terra, a boa vontade para com os homens. Queridos, olha que coisa fantástica. Nós lemos aqui que a palavra do Senhor vai nos dizer que os pastores estavam reunidos ali, e do nada a glória de Deus, ela desce e ela toma todo aquele lugar, que chega a eles até se assustam, querido. Se nós formos olhar um pouquinho mais para frente, os anjos, eles vieram falar: a gente veio trazer uma boa nova, e vocês vão ver um menino, e ele vai estar envolto de pano, numa manjedoura, ou seja, num lugar simples, nada muito, sofisticado. E com isso, querido, nós conseguimos entender algo sobrenatural, que é algo que, para quem veio para a escola Ruiz, a gente já estudou isso, abrindo uma aspa aqui. Mas nós vamos ver, querido, que a glória de Deus desceu sobre os pastores e cercou os pastores, amém?
Grave isso. Mais para frente ele vai dizer que o menino que iria salvar o mundo, que era o escolhido, ele estava numa manjedoura em volta de panos. Nós conseguimos entender, querido, que aqui houve uma substituição. Deus, ele saiu da sua glória, porque ele é cercado de glória, para um lugar para ser cercado de panos. Quem vivia cercado de panos, querido? Os pastores. Ou seja, Deus saiu da sua glória e deu a sua glória para os pastores, e ele assumiu o lugar dos pastores envoltos de pano. Nós conseguimos entender, querido, que aqui houve a graça da substituição. Eu não sei se você entendeu, querido, o que o Senhor está querendo falar, mas ele saiu do lugar, que ele pegou o seu lugar, que era um lugar de desgosto, que era um lugar que não era dele, um lugar de pecado, e deu a glória dele, te cercou de glória, e ele pegou este lugar e se colocou por nós. Só que isso precisa ser claro dentro do nosso coração, querido. Nós precisamos entender que ele fez, esse foi o sacrifício. Ele desceu, querido, ele se fez maldito por mim, por você. Ele desceu para que nós pudéssemos subir. Ele caiu para que nós pudéssemos se levantar. Com base nisso, sabemos que houve a substituição. Ele assumiu a nossa humanidade, querido, uma aparência humana, para que nós, crendo nele, pudéssemos ser revestidos da sua imortalidade. Ele deu a sua vida para que nós pudéssemos viver a dele. Precisamos entender, querido, o que ele fez por nós. E não basta só entender, nós precisamos manifestar isso lá fora. Talvez existam pessoas que ainda não entenderam, querido, o que o Senhor fez, assim como um dia eu e você ainda não sabia, mas nós, querido, no momento de intimidade, nós tivemos essa revelação e hoje nós entendemos que se nós estamos aqui, é porque Ele morreu em prol da minha e da sua vida, então nós acreditamos no sacrifício da cruz. Para que Eliseu? Para quando você for pregar, falar? Não. Para quando você for cantar um louvor bonitinho, falando da cruz, emocionar as pessoas? Não, querido, tudo isso que o Senhor nos revelou, a mim e a você, é para que nós pudéssemos falar para aqueles que ainda não entenderam que existe um Deus que morreu por ele. Na intimidade ele confirma isso, ele ratifica isso, querido, porque para mim, todas as vezes que eu estou perto do Senhor, eu tenho mais certeza do que ele fez por mim. Todas as vezes que eu estou mais próximo do Senhor, eu tenho mais certeza, eu amo mais a esse Deus, porque talvez se fosse eu não morreria por alguns, pela maioria. Ainda bem, irmão, que esse propósito não foi para mim. Eu estou sendo sincero que eu não posso mentir, né? Mas essa revelação, querido, que o Senhor trouxe para mim e para você sobre o que Ele fez, os efeitos disso, querido, Ele não gera somente para que eu e você venhamos ter fé ou convicção naquilo que Ele fez, mas Ele precisa, querido, com que eu e você fale sobre o que Ele fez para as pessoas. É maravilhoso, querido, estar perto do Senhor, é maravilhoso chorar nos pés do Pai, né? Eu começo a conversar com o Will é chapação pura, querido, você vê ele aqui em cima, aqui, você acha que é média, não é, mas a gente já teve alguns momentos, né, fora de... que às vezes as pessoas podem achar que é porque está aqui em cima do altar, né? Que é a verdade, né, irmão? Muitas vezes a gente só quer isso, né, Will? É ficar nos pés do Senhor, é ficar cheirando a meia, como dizer. Isso é bom, querido, isso é necessário, mas existe algo posterior a isso que é necessário com que nós venhamos fazer. Ei, se você sabe que existe um Deus que morreu por mim e por você e ressuscitou no terceiro dia, não guarde isso para você, querido. Existem pessoas ansiando conhecer, saber o que eu e você sabemos. Precisamos manifestar isso. Você já viu os vendedores, né? Tem um vendedor que, olha que eu sou difícil das pessoas me enrolar, falando de coisa de venda, né? Vinha aquele chaveco. Mas uma vez eu recebi uma ligação e o cara queria me vender jornal, né? Aquele jornal eletrônico, era alguma coisa assim, faz muito tempo isso. E aí logo de cara eu já, né? Não quero. Não. E
ele começou, querido, a falar dos benefícios do jornal. Porque quando você está assistindo a televisão, eles passam aquilo que eles querem te mostrar. Não é tudo que tem no jornal. Às vezes você quer ouvir um pouquinho mais de esporte ou de carro, mas eles... E ele começou a falar, querido, com uma convicção, com uma certeza. E aí ele me quebrou quando ele falou assim: esse jornal é menos do que uma pizza de calabresa com mussarela. Mas ele tinha tanta certeza, querido, daquilo que ele vendia. Ele falava daquilo com uma convicção tão grande, que mesmo eu que estava com o coração duro, fechado para aquela proposta, eu comecei a dar uma amolecida e falei... Eu só não fechei porque eu não tinha dinheiro naquela época mesmo, que eu não trabalhava. Senão eu tinha fechado. Querido, nós precisamos levar o sacrifício de Cristo com uma certeza. E essa certeza é gerada na intimidade. Nós precisamos levar isso com uma convicção, querido, grande do nosso coração. Agora, se nós não temos essa convicção, ou se nós guardamos só para nós, querido, nós estamos perdendo tempo de manifestar o que esse Deus fez. Amém, queridos? Quantos estão cansados? Você está entendendo aí? Não estou brigando, irmão. Amém? Às vezes as pessoas pensam que eu estou brigando, mas eu não estou. O verbo se fez carne, querido. Ele veio para habitar entre nós. Precisamos crer que Ele saiu do lugar de glória, se fez carne em pró de uma intimidade que Ele quer conosco. Deus se fez menor para que pudéssemos receber a graça dEle. Quanto mais intimidade tivermos com Ele, mais dEle teremos. Quanto mais intimidade, sabendo quem Ele é, precisamos manifestar o que Ele fez. Então aprenda, irmão. Aprenda. Tudo que o Senhor gera no secreto, até mesmo essa certeza do sacrifício. Porque eu já conversei com pessoas que não acreditam muito nas coisas que estão na Bíblia. E é difícil, irmão. Pessoas de igreja, de milhares de igreja. Só que o lugar de intimidade, querido, quando nós falamos com o Senhor e Ele responde, né? Pelo fato de nós sabermos quem nós éramos e quem nós somos hoje, isso só nos dá a plena certeza do que Ele fez, do sacrifício, e isso se torna real dentro de nós, querido. E aí nós precisamos levar essa certeza aonde quer que nós estejamos. Amém, queridos? Glória a Deus. 2. Intimidade com Jesus implica em conhecer a sua santidade. Aqui é pesado, irmão. Vamos ler ali Marcos. Capítulo 9. A partir do verso 2, vai dizer assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. Olha ele chamando de novo aí, ó, momento de intimidade. Consigo. E os conduziu para o alto monte, e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes se tornaram resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra poderia abranquear. Eu quero ler de novo, querido. 9:2. 6 dias depois, Jesus tomou contigo Pedro, Tiago e João, e os conduziu à parte do alto do monte, e transfigurou-se diante dele, e as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente branca como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra as poderia branquear. Ele se transfigurou diante dos discípulos, querido. E a palavra do Senhor vai dizer que era algo muito branco, mais que a neve, que nenhum lavador, colocando aqui no português, claro, nenhuma lavanderia, querido, ninguém poderia deixar as vestes dele tão brancas daquela maneira. Aqui o Senhor, Ele estava mostrando a sua santidade. Transfigurar significa se abrir, querido, mostrar, expor. Ele fez isso, expôs a sua intimidade diante dos discípulos, naquele momento. Transfigurar-se, querido, é mostrar o que há por dentro. No verso 3 vai dizer que a Bíblia, no verso 3 a Bíblia diz
que as suas vestes tornaram resplandecentes. Jesus chamou os discípulos para um momento de intimidade. Ei, querido, na intimidade o Senhor, Ele mostra e manifesta a sua santidade. Só que não é só isso. Todas as vezes, querido, que nós temos um encontro com a santidade de Deus, nós nunca mais somos a mesma pessoa. Todas as vezes que nós temos um encontro com a santidade de Deus, nós nunca mais cometemos os mesmos erros. Certa feita, querido, estava eu também no comecinho da minha conversão. Eu já fiz muita besteira, querido. Eu não falo isso por orgulho, mas eu entendo que se eu passei, tinha um propósito também, e isso pode mudar a vida de algumas pessoas, nem que seja uma ou duas. Mas eu gostava de bagunçar, né, querido? De usar uns negocinhos diferentes. E aí chegou um dia que eu já não queria mais essa vida para mim, eu já não queria mais me drogar, eu já não queria mais beber, não queria fazer nada disso. E aí verdadeiramente eu fui para um lugar de intimidade com o Senhor, e ali Ele expôs para mim a santidade dEle, querido, e do nada eu já não tinha mais vontade de fazer nada disso. Eu já não queria mais fumar, eu já não queria mais beber, eu já não queria mais me drogar, eu já não queria ouvir, eu tinha, querido, eu estava pegando um ranço mesmo daquilo, porque eu entendi quem Ele era, e Ele expôs para mim a santidade dEle, e aquilo me impactou de uma certa maneira, querido, que eu não podia estar perto de nada daquilo. E aí eu tinha uns amigos, né, que a gente vivia dentro do carro, e quem tem uns amigos de baladinha sabe que um carro é um lugar propício, né, para fazer algumas coisas. E aí eu já tinha me convertido ali, eu estava indo para a igreja, não lembro para onde que eu estava indo. E aí eu estava indo a pé, e meus amigos falaram, vamos que eu te dou uma carona e tal. E aí eu falei, beleza, né, eu vou entrar ali. E quando eu entrei no carro, querido, eu acho que eles ainda não tinham certeza, porque esse negócio de conversão é muito louco, né. Existem pessoas que realmente se convertem de verdade, que morrem, mas existem outras que só dão um desmaiozinho, né. E aí muitas vezes as pessoas do mundo se deparam com esses que desmaiam, e aí vê que realmente o cara não teve uma transformação, e aí isso acaba generalizando, né, e acha que todo mundo que fala que mudou de vida, mudou nada, daqui a pouco já está fazendo coisa errada de novo. Abrindo um parênteses aqui, querido, morra para o seu velho homem, não desmaie. Eu ouvia isso aí de um sábio, mas é uma verdade. Não desmaie, querido, porque o desmaio você levanta do mesmo jeito, agora quando você morre, você se torna uma outra pessoa. E aí eu entrei naquele carro, e aí eles sabiam, porque eles estavam acostumados com o Eliseu do rolê, o Eliseu que usava o que eles usavam, e aí eles pegaram ali no carro, dirigindo, jogaram no painel um negocinho ali. Na hora que eu vi aquilo, querido, meu coração começou a queimar, e eu comecei, foi para o carro, e eu queria descer com o carro em movimento, e eles tomaram um susto, eles não entenderam. E hoje eu entendo, querido, que aquilo foi nada mais, nada menos do que a manifestação da santidade de Deus, a qual eu tinha me deparado. Eu falei, Senhor, isso já não serve mais para mim, eu já não quero mais isso. E aí eles falam, não, Eliseu, eu vou parar ali na frente. Eu abri a porta, meu irmão, e ia me jogar do carro, para você ver tamanha a aflição que eu fiquei, porque eu sabia que Ele já tinha me tirado daquele lugar, e Ele já tinha mostrado para mim quem Ele era, querido, e eu não admitia, eu não me sentia confortável de estar ali, porque eu tinha visto a santidade de Deus. Ei, meu irmão, o Senhor na intimidade mostra a santidade dEle, mas nós precisamos verdadeiramente entender que quando nós temos um encontro com a santidade dEle, nós não voltamos a ter prazer no pecado. E isso foi mais forte que eu, querido. Parece até exagero, né? Ai, pra que pular do carro? Não, querido. No lugar de intimidade, querido, Ele expõe quem Ele é. No lugar de intimidade, querido, Ele expõe quem Ele é por dentro, querido. E quando você entende, você precisa manifestar isso fora. Não adianta que nós estamos aqui dentro da igreja caindo, chapando, e aí quando a gente sai, se depara diante do pecado, nós facilmente nos inclinamos de novo, voltamos a fazer. Eliseu, mas a caminhada é difícil. Às vezes acontece, sim, meu irmão, mas quando você tem um encontro verdadeiro com a santidade de Deus, não adianta, você não consegue voltar a se corromper. Mas isso não poderia ficar só para mim. Essa santidade, querido, precisa ser manifesta.
Talvez hoje você também pense, talvez você não tenha passado o que eu passei, mas hoje você também tenha nojo do pecado, você também não tenha orgulho das coisas que você fez, querido. Legal, isso é muito top, mas você precisa manifestar isso fora. Essa santidade precisa ser manifesta fora. Porque é muito legal, querido, nós chamarmos aqui na igreja, onde é fácil, onde todas as pessoas estão com a mesma disposição mental, mas quando nós saímos fora do nosso ambiente confortável, é ali que nós precisamos manifestar a santidade que Ele nos expôs no íntimo. Isso parece ser simples, você já ouviu isso, querido, mas muitas vezes mesmo ouvindo, nós continuamos fazendo. Glória a Deus que aqui ninguém. As pessoas precisam entender, querido, o quanto Ele é santo. E até que Ele se manifeste para essa pessoa, nós somos o canal de Deus para que elas possam ver isso. Eu lembro, querido, que existia, porque eu era muito magrinho, né? Eu tenho umas fotos ali, eu era bem magro mesmo. Bem nas últimas vezes, eu era pior que alguns aqui. E aí quando você começa a parar de fazer essas coisas erradas, a primeira coisa que muda é a sua aparência. Olha que Deus bom, né? Se as pessoas entendessem, querido, que quando você muda de vida, se converte, né, aceita Jesus, começa a caminhar com Ele, o benefício é pleno. As pessoas não iam ficar perdendo tempo. Existe tanta pessoa feinha aí no mundo, né, lá fora. Se converte, você fica bonitinho. Eu era assim, mano. Estou falando de mim também. E aí eu lembro, querido, que eu engordei ali quase 36 quilos, e eu estava muito diferente. E aí eu estava andando na rua e eu vi um amigo meu, porque ele não mudou, quem mudou fui eu, né? Ele não tinha mudado de vida ainda. E aí eu passei, eu falei, e aí? Aí ele, e aí, Zé? Um susto. Porque eu estava totalmente diferente, querido. É esse o efeito que nós temos que causar aí fora. As pessoas precisam olhar para mim e para você, elas precisam ter um susto, querido. Mas elas não podem se surpreender negativamente, elas precisam se surpreender com aquilo que o Senhor fez. Sabe por quê? Porque na intimidade Ele gera algo sobrenatural, querido. É só Deus para pegar um menino, querido, que não tinha perspectiva nenhuma na vida, um menino que não tinha beleza nenhuma, e dar uma esposa maravilhosa, um filho lindo. Isso é Deus. Mas eu não estou preocupado com o que as pessoas acham de mim. Eu também não, querido, mas Deus precisa usar a sua vida para alcançar outras pessoas. E o Evangelho é isso. É você abrir mão daquilo que você acha certo, daquilo que você acha que é importante para você, para que você comece a fazer as coisas que são importantes para o reino. Agora eu vou acabar, querido. Falta só mais uma parte. Precisamos... não, falta duas partes, querido. Se você está com pressa, falta duas, tá? Precisamos manifestar o Pai. Romanos 8,16, abre lá. Essa é conhecidíssima, hein? Romanos 8,16 vai dizer assim: o mesmo Espírito dá testemunho com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Na intimidade, querido, nós conhecemos quem é o nosso Pai. E nós precisamos manifestar fora essa paternidade. Nós precisamos manifestar o Pai de amor que nós temos, o Pai que cuida, o Pai que se preocupa. É incrível que conversando com algumas pessoas, e até eu mesmo, querido, porque apesar de eu ter me convertido ali na Batista, eu sempre convivi com uma galera meio pentecostal do fogo mesmo, né? E eu aprendi por muito tempo, querido, que eu servia a um Deus ruim, bravo, a um Deus que se eu não orasse Ele ia me castigar, a um Deus que se eu não dizimasse cortador, migrador, doutor, tudo. E aí a gente vai construindo uma imagem de um pai severo, um pai que, né, que se você não fizer do jeito dele, não é de jeito nenhum, e que se você não... Só que na intimidade, querido, nós começamos a entender que Ele é um pai de amor. Ele é um pai que pega você todo sujo, machucado, te pega no colo, né? Joga ali um olhinho, um azeite das suas feridas para que você possa ser curado. Ele troca as suas vestes, Ele te coloca para dormir, Ele
te dá o melhor para vestir, o melhor para comer, e nós começamos a entender que Ele é um Deus bom, Ele é um Pai bom. E se nós formos pegar na nossa vida, querido, as maiores admirações que nós criamos pelo nosso pai ou pela nossa mãe são os momentos de intimidade. Existem coisas que você passa na sua casa com seu pai, com a sua mãe, que você vai criando aquela, né? Eu sei que nem todo, às vezes algumas pessoas não têm, né, querido, essa referência. Mas eu acredito que no meu caso, pelo menos, falando de mim, a minha admiração pela minha mãe, pelo meu pai, ela foi gerada na intimidade, nas pequenas coisas. Quando eu acordava de manhã e meu café já estava pronto. Quando eu me machucava e eles vinham ali, né, me pegavam no colo e se preocupavam. Quando eu estava doente, eles me levavam no médico, querido. Esse momento de intimidade revelava um amor de pai e de mãe. E nós temos o privilégio, querido, de ter Cristo revelado a nós e Deus como nosso Pai, querido, de uma maneira sobrenatural, que talvez as pessoas não conheçam, e nós que conhecemos Ele em intimidade, precisamos mostrar quem Ele é. Em João 8 vai dizer: e saberão também que eu não faço nada por minha conta, mas falo somente o que meu Pai me ensinou. Ei, querido, que Deus é esse que nos ensina até o que pregar? Precisamos manifestar o que Ele nos ensinou. O Pai não é só seu, Ele precisa ser nosso. Olha que coisa forte. Talvez existem pessoas que ainda não têm essa consciência, né? Que ainda não creu, não recebeu, não pode ser chamado de filho. Mas você precisa entender que nós precisamos ser mediadores disso também. Nós precisamos ser as pessoas aqui na terra que vão apresentar esse Pai, querido. A gente precisa parar de ser filho ciumentinho, filho egoísta. Eu conheço Deus, é o que importa. Eu conheço o amor do meu Pai, é o que importa. Eu, querido. O evangelho do eu não funciona. Nós precisamos apresentar esse Pai. Existem vários filhos aí, querido, que ainda estão órfãos, precisando do que eu e você conhecemos. Existem vários filhos aí, querido, que ainda estão precisando desse amor, que estão precisando dessa revelação que eu e você tivemos. Esse amor que é manifestado na intimidade. Essa paternidade que é manifestada na intimidade, querido. Porque é nos momentos de intimidade. Sabe aquele momento em que você está passando por uma situação que é só você que sabe, e aí você fala assim: Senhor. Você não fala nem com o seu líder, você não fala com ninguém. Apesar que em momentos é importante você falar, viu, meu irmão? O Senhor coloca pessoas do nosso lado para isso. Mas abre um parênteses aqui, porque a gente está falando de Jesus, de Deus. Sabe aquele momento em que você fala: Senhor, eu estou precisando disso, e aí do nada alguém vem e fala: meu irmão, senti. Aí você fala: uau, meu pai é bom. Que pai preocupado que eu tenho. Minha mãe que vive fazendo isso, né? Às vezes a gente desce lá e eu falo: fazer ele aqui para a senhora esse negócio aqui, ó. Ai, Deus é bom. Pior que eu estava falando com ele hoje mesmo, você acredita? Eu acredito. Eu acredito porque eu sei que o nosso pai se preocupa com os mínimos detalhes. Se preocupa com os detalhes, com aquelas coisas que muitas vezes para os outros pode ser besteira, para ele não existe besteira. Querido, é simples. Tudo que o seu filho te fala, tudo que o seu filho faz para você, você faz: meu filho. Meu filho está com cartão de débito agora, querido. Ele vai lá comprar as coisas e passa a senha. Eu fico todo orgulhoso. Falo: ei. Faço até um pix para ele, no meu, do meu, para ele. Mas essa paternidade que nós conhecemos, querido, que foi gerada na intimidade, que ela é ratificada na intimidade, nós precisamos levar para que pessoas também possam desfrutar disso. Amém? Glória a Deus. Precisamos manifestar como filhos legítimos. Agora é forte. E mesmo Romanos, querido, nós vamos ali para o 19. Porque a ardente expectativa da criatura espera pela manifestação dos filhos de Deus. 8:19. Porque a ardente expectativa da criatura espera pela manifestação dos filhos de Deus. A intimidade nos traz uma consciência de filho, mas isso precisa ser manifesto. Quando ouvimos a voz do Pai, nos tornamos
efetivos. Isso é importante, querido. Nós precisamos ser efetivos quando nós falamos as coisas de Deus. Muitas vezes nós perdemos tempo com tanta coisa, querido, boba. Muitas vezes nós estamos, ai, eu sou filho, coisa linda, pai me adotou, ai, agora eu não sou mais órfão, agora eu vou descansar como filho. Ah, mas o pastor pregou palavra poderosa, eu entendi qual que é o meu lugar, que hoje eu tenho um pai, agora eu vou ali fazer um rolê. Querido, quando você entende que você é filho, e que você entende que o pai te chama de filho, você é efetivo. Quanto mais você tem a consciência de quem você é, menos você vai perder tempo, mais você vai se preocupar, querido, em manifestar isso, mais você vai querer se envolver com as coisas de Deus. Ai, mas eu tenho família, eu tenho trabalho, tudo isso é lindo, querido, e todo mundo tem. Mas existe algo que é mais importante que tudo isso. Sabe por quê? Hoje, em algum lugar, existe uma pessoa querendo se suicidar, aguardando a manifestação de você, filho. Hoje, existem pessoas que estão pensando, talvez, passando por um momento de depressão, aguardando a manifestação de um filho. Hoje, talvez existem pessoas que estão com a vida acabada, o casamento acabado, com a família acabada, esperando a manifestação de filho. Ou seja, querido, Ele te deu isso, não é para que você ficasse mimadinho, mas Ele te deu isso porque existe uma criatura aguardando, ansiando pela sua manifestação. Seja efetivo, querido. Pare de perder tempo com coisas que não. O Senhor te dá a revelação de filho, não é para que você fique na sua casa na posição de conforto, não. Acho que é o contrário. Enquanto você não entende quem você é, querido, aí que você vai postergando as coisas mesmo. Aí você vai perdendo tempo com coisas. Querido, eu vou falar para você por experiência de causa. Quanto mais você se envolve com as coisas de Deus, mais prazer você tem nas coisas de Deus. Teve uma época que eu estava conversando com o Lucas, que eu falei assim: Lucas, nós estamos passando por uma fase em que vai ficar mais evidente a diferença daqueles que servem mesmo e aqueles que não servem. Nós estamos passando por uma época em que nós não temos mais tempo a perder. Nós precisamos gastar a nossa vida aos pés do Senhor. Sabe por quê, querido? Porque nos dias de hoje pessoas têm dito que é uma geração perdida, é uma geração que já não tem mais jeito, é uma geração que já não quer saber de nada, é uma geração disso, é uma geração que vive com doenças. Tudo isso é verdade, querido, mas eu acredito que eu faço parte de uma geração de filhos que estão prontos para manifestar o que Deus fez. Existe tudo isso mesmo, mas existe nós. Olha aí para esse irmão que está ao seu lado e diga assim: meu irmão, existem pessoas esperando por você. Ai, Eliseu, mas quem faz é Deus, é o Espírito Santo. Tudo isso você sabe, meu irmão. Tudo isso você sabe, você ouve, e eu tenho certeza e eu concordo. Nós não fazemos nada, mas existe algo que o Senhor nos impôs, existe algo que o Senhor confiou a nós, que não adianta você querer terceirizar nem para Ele. Existe pessoas ansiosas, aguardando ardentemente a manifestação dos filhos. Quem são os filhos, querido? Nós somos os filhos. Quem são os filhos, querido? Nós somos os filhos. Se você entendesse, querido, e aí eu quero voltar lá do começo, o privilégio que eu e você temos de termos o poder de ser chamado filho de Deus, e a diferença que nós podemos fazer no nosso dia a dia, na nossa humanidade, querido, nós não perderíamos tempo com lenga-lenga. Teve um dia que eu estava ouvindo a rádio, querido, não vou falar o nome da rádio aqui, né? Porque... E aí eu vi ali, os caras pegaram na rádio discutindo, arrebatamento, pós, pré, top isso, irmão, adoro. É muito legal quando nós falamos nessa parte de escatologia e tal. Só que os caras, eles estão ali, 2, 3 horas, num programa de rádio, meu irmão.
Aquilo deve ser uma fortuna, e eles debatendo entre si, porque um acredita, porque o outro não acredita. Tudo isso é bom, meu irmão. Uma hora você precisa entender isso também, mas nós não podemos ficar perdendo tempo com isso. Eles poderiam ter gastado 3 horas falando desse pai, manifestando esse pai. E eu acho top, querido. Apesar de eu não ser muito estudioso, é muito top isso. Só que existe um momento para nós fazermos isso. Enquanto isso, existem pessoas que estão ardentemente aguardando a minha e a sua manifestação. No meu trabalho, eu trabalho lá como analista de produtos, né? E aí toda vez que alguém quer um produto novo, um indicador novo, ou quer um sistema novo, aí vai falar comigo primeiro. E aí eu sento com ele, né? Sento não, porque a gente está no home office. Mas aí eu fico lá no Zoom. Aí eu falo, ó, o que você precisa e tal. Isso. E aí tem vezes que chega ali, querido, um homem, um coordenador, um gerente, e ele fala, ó, eu preciso disso. Eu falo, beleza. Agora você fala para mim qual que é a sua ordem de prioridade. Aí ele fala, não, tudo é prioridade. Aí eu falei, não, se tudo é prioridade, nada é prioridade. O que é prioridade? O que você quer fazer primeiro? Nós precisamos entender isso também, querido. Nós precisamos comer, nós precisamos vestir, nós precisamos buscar conhecimento, nós precisamos se preocupar com a nossa família, nós precisamos se preocupar com tudo, querido, com o nosso trabalho, nós precisamos se preocupar, querido, se nós estamos bem, se nós não estamos bem, nós precisamos nos preocupar, nós precisamos, sim, precisamos, mas existe uma prioridade maior, querido, que é manifestar esse pão. Dentre todas as prioridades, querido, existe algo que precisa ser maior na minha e na sua vida. E enquanto nós não entendemos isso, nós não estamos sendo efetivos. Pessoas estão morrendo, pessoas estão se perdendo. Nós tivemos aqui o testemunho do menino do encontro. Imagine que se a gente tivesse perdido tempo com os empecilhos do dia a dia, talvez o encontro não tivesse ocorrido, e sabe lá Deus o que tinha acontecido. Não há tempo a se perder mais, querido. A cada dia que eu vejo as coisas acontecendo no mundo, eu tenho mais certeza que Deus ele já está voltando para buscar a igreja. Não há mais tempo em que nós perdemos mais com coisas pequenas, fúteis. Existe uma criatura, existe muitas vidas, querido, que estão ansiando pela minha e pela sua manifestação. E essa manifestação, querido, tudo isso que nós recebemos no secreto, nós precisamos levar para fora. E é isso que eu quero que você entenda nessa noite. Eu falei tudo isso, querido, talvez você tenha gostado, talvez você não tenha gostado, mas se você entender que existe algo que o Senhor está dando para você no íntimo, para que você manifeste fora, e que se isso não acontecer não vale de nada, para mim já estou satisfeito. Para mim não me importa, querido, se lá na minha casa eu queimo, eu pego fogo, e quando eu saio eu não dou nem bom dia para as pessoas. Para mim não me importa se lá eu babo, se eu sou mais crente, e quando eu saio eu não salvo uma vida, eu não falo do amor de Cristo uma vez, não adianta de nada, querido. Eu não estou entendendo porque que o Senhor está me dando. Ei, o Senhor diz para você nessa noite, filho, tudo isso que eu te dou no íntimo é para que você manifeste fora. Talvez você não tenha feito isso até hoje, querido. Eu não estou te julgando, eu não estou te apontando. Quem sou eu para fazer isso? Só que eu estou falando para você que existe algo que o Senhor confia a mim e para você, que nós precisamos fazer com que isso cresça. Lembra lá da parábola dos talentos lá? Teve um que pegou o que ele tinha ali e falou, o quê? Eu vou ficar aqui só aqui, porque eu vou até enterrar. Porque na hora que voltar, pelo menos o meu que ele deixou aqui, né? Tá aqui. Os outros não. Eles tiveram a consciência da responsabilidade que eles tinham com aquilo. E eles começaram a fazer com que aquele talento se multiplicasse. Eles fizeram com que aquilo se multiplicasse. Querido, simples, para a gente acabar a ministração, eu quero que você entenda que é lindo o momento de intimidade com o Senhor. E isso precisa ser algo que nós temos que enxergar como uma honra de poder estar perto desse Pai, porque Ele nos chamou. É lindo, tudo isso que Ele faz, que Ele gera dentro de mim, de você, é maravilhoso. Existe um momento sim, querido, em que nós precisamos ficar no momento de intimidade. Não é para sair, não é para fazer nada, mas existe um momento em que o Senhor Ele vai te dar muitas coisas, mas não é para que você use para você mesmo. Porque
Porque até Jesus, quando ele foi iniciar o ministério dele, ele se retirou, ele foi para o deserto, ele foi se preparar. Ali também era um momento de intimidade. E antes que ele fosse crucificado também, ele subiu do monte, estava afligido, ele foi chorar para o Pai, mas ele sabia que ele estava buscando aquilo, porque ele tinha uma responsabilidade fora daquilo. Ei, querido, o Senhor te entrega, Ele está te dando muitas coisas no íntimo, para que você manifeste fora. É só isso. Se coloque de pé no seu lugar. Eu creio que o Senhor tem gerado muitas coisas na intimidade. E nós precisamos continuar buscando isso, querido. Nós precisamos continuar procurando esse Deus na intimidade mesmo. Só que nós temos que entender que o que nós carregamos, existem pessoas que precisam disso. É hora de nós tomarmos uma posição diante de Deus e falar: ei, Pai, eu quero deixar um legado, eu não quero ser só mais um. Eu não quero mais passar despercebido no meu trabalho, na minha escola. Eu não quero mais passar despercebido na minha igreja. Eu não quero mais passar despercebido entre as pessoas. Eu preciso fazer a diferença. Eu preciso manifestar o que o Senhor tem me dado. Eu preciso manifestar o que o Senhor tem me mostrado, querido. E muitas vezes é difícil nós tomarmos essa decisão, Mas nós vivemos, querido, em uma época em que cada vez mais as pessoas precisam daquilo que eu e você temos. E o Senhor nos confia, querido, isso. Existe um poder, querido, na sua mão. Existe um poder na minha mão, querido, de alcançar, de mudar vidas, de mudar histórias. E eu lembro que um dia eu estava trabalhando, eu lavava carro na época, foi um dos meus primeiros empregos, trabalhava lá na Marginal Pinheiros. E como era bom aquela época, novo convertido, eu não queria saber de mais nada, eu metia um fone de ouvido aqui, ficava lavando o carro e falando com Deus o dia inteiro. E do nada começou a me dar uma vontade, sabe, uma voz começou a falar assim: você tem que se matar, tem que se matar, tem que se suicidar. E aí eu falei: Senhor, isso não é de mim, porque eu não tenho essas coisas. Esse tipo de pensamento não passa pela minha cabeça. Aí na hora eu entendi que eu precisava orar por alguém. Eu falei: Senhor, talvez esse não seja um pensamento meu, mas seja um pensamento de alguém. Eu larguei tudo que eu estava fazendo, eu fui para o banheiro, querido, comecei a orar, interceder, e aí me veio uma paz. E eu nem sei, que ele não conhecia a pessoa aqui talvez, mas eu entendi que eu precisava manifestar aquilo que eu tinha recebido de alguma forma. Tudo que o Senhor te dá, querido, é com um propósito. E o propósito nunca acaba em você. O propósito nunca vai acabar em você, querido. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Se você quiser, querido, vir para frente também e falar: Senhor, hoje eu quero manifestar, Pai. Eu não quero mais ser um filho mimado, uma ovelha gorda. Eu quero fazer a diferença na minha nação. Quero fazer uma diferença na minha cidade. Fique à vontade, se você quiser vir na frente, se ajoelhar diante dos pés do Senhor. O Senhor nos chama hoje a um momento diferente, querido, a uma fase diferente. Eu não sei se você está percebendo as coisas que estão acontecendo na igreja nesses últimos dias, querido. O Senhor, Ele está derramando algo diferente sobre nós. E nós precisamos levar isso para as pessoas. Nós precisamos dividir isso com as pessoas. Com a profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetrável
os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? É Deus, aleluia. Ou quem for seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para ser restituído? E porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. E porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Levante a sua voz. E nunca foi sobre nós, Nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. Tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Queridos, eu espero que você tenha entendido a responsabilidade que você tem. Espero que você tenha entendido por que é que o Senhor te leva a tantos lugares, por que é que o Senhor te dá tantas coisas. Tudo isso, querido, é Ele querendo se manifestar. Nós temos vivido dias difíceis, complicados, em que cada vez mais, querido, os valores cristãos estão querendo ser invertidos, manipulados pelo mundo, mas em meio a tudo isso existe uma oportunidade em que os filhos podem manifestar esse Pai. Eu e você temos a oportunidade, querido, de fazer a diferença em um momento difícil. E não é porque nós somos bons ou porque nós somos os melhores, é porque até a nossa vontade, querido, de estar perto dele, vem dele. É tudo por ele, para ele. Amém? Aleluia. Aplauda ao Senhor, querido, você que entendeu. Eu ver sobre que senti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri